Os homens são incentivados desde muito cedo a perderem a virgindade com mulheres. E as mulheres não são incentivadas a perder a virgindade de forma nenhuma. Essa conta fecha como? Se os homens perdem a virgindade com as mulheres e as mulheres não são incentivadas a perder a virgindade. Pois é, esse é algum dos temas relatados aqui em Sejamos Todos Feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. E já adianto para vocês, viu? Vocês que me perguntam bastante em relação a por onde eu começo a estudar sobre feminismo, uma leitura rápido, fácil, dinâmica e que vai ser assim um puxão de orelha para muitas situações que às vezes a gente como mulher acaba reproduzindo ou normalizando. Também de certa forma uma empatia gigantesca, porque finalmente a gente entende que estávamos sendo vítimas do machismo e consegue perceber diversas situações. Esse livro, gente, é bem pequenininho, olha só o tamanho dele. É um livrinho tipo de bolso, são um pouco mais de 50 páginas. No final tem um resumo de outros livros lançados pela autora, que é nigeriana, traduzida para mais de 30 línguas. Ela é uma mulher, inclusive, que aqui no Brasil já fez aquele programa O Roda Viva. Vale muito a pena conferir. É uma intelectual, uma ativista da causa feminina e também da causa racial, da mulher negra. Ela é uma voz potente e eu acho que esse livro devia ser distribuído, sabe, em todos os lugares, para todas as pessoas, porque de fato Sejamos Todos Feministas, que foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, é muito bom, muito rapidinho, muito facilzinho, uma horinha ou menos aí você consegue ler esse livro. Bebezinho, você ajuda a mamãe, filho? Mamãe vai passear com você já já. Ô, gente, a participação aqui do meu filho, ó, tá latindo, aí mamãe faz um dengo. Você é um menino feminista? Você é um aliado? É, porque os homens são aliados. Chimamanda diz que foi acusada de ser feminista quando lançou Hibisco Roxo em 2011. Esse é um livro que fala sobre violência doméstica, fala sobre intolerância religiosa. Enfim, eu digo acusada porque colocam como feminista como uma coisa ruim, né? Disseram para ela na ocasião, olha, você não vai ser muito bem interpretada não, você vai ser tida como feminista. E você sabe que feminista é raivosa, é mal amada, é aquela que, enfim, não vai ser muito bem vista. A partir daí ela tomou o feminismo como causa própria, se denominou até feminista bem-humorada, né, feminista sorridente, o que, enfim, né, não tô aqui para julgar, mas quando a gente coloca, né, sorridente, parece que a maioria de fato condiz com essa forma de falar que é raivosa ou é mal amada, porque a gente sabe que é uma grande distorção. Tem inclusive vídeo sobre isso aqui, já falei amplamente sobre essas distorções e como chegamos até aqui. E aí, como chegamos até aqui, de onde surgiu essa diferença, né, de gênero? Ela diz que, cita aqui Simone de Beauvoir, que é uma autora que eu diria uma bíblia, né, do feminismo, que ela escreveu em O Segundo Sexo, citado, né, por Simone de Beauvoir, que a gente conseguia entender essa diferença de gênero, né, conseguia entender se a gente pensasse num momento, né, que vivemos da nossa história, em que a gente precisava da força física para se alimentar. Mas a gente não precisa da força física hoje em dia para trabalhar. A gente trabalha com o nosso intelecto, com nossas habilidades na psicologia, na matemática, na comunicação e não precisa necessariamente da força física. Então, na verdade, essa ideia de superioridade masculina por causa da força já não cabe mais nos dias atuais. E aqui ela vai relatando diversas situações em que ela viveu e que nós mulheres vivemos de uma forma geral. Ignoradas por garçom, acontece muitas vezes, ou quando a gente tenta se posicionar, o companheiro diz, não, deixa que eu peço, né? Não nos dando autonomia para escolher muitas vezes o que a gente quer. Ela fala que quando chega no hotel, perguntam de quem ela é acompanhante, né? Como se ela não pudesse ali, ou colocando ela como uma garota de programa, ou como se ela não pudesse ali ser agente, né? Ser uma pessoa que está se hospedando de fato
naquele lugar. E aí ela disse que o amigo dela, pessoal, caiu a ficha sobre o feminismo quando um dia eles estavam estacionando o carro e ela deu dinheiro para o Flanelinha e o Flanelinha agradeceu a ele. Aí ele perguntou, mas por que ele agradeceu a mim e não a você? Aí ela, né, falou, eu acho que você tá entendendo mais ou menos como é que o machismo funciona. Esse é um livro que ela vai contando essas situações que na verdade foi transformado em um livro, porque é uma palestra que ela deu em 2012 na Nigéria. É muito bem detalhado, sabe, gente? Não tem nenhuma dificuldade para se ler. É uma conversa mesmo. Ela ainda coloca situações como toque feminino no trabalho. Tô dando uma pescadinha aqui que eu vou anotando para trazer para vocês. Ela relata de uma mulher que ocupou o lugar de um gerente numa empresa e que esse gerente tinha fama de turrão, de intolerante, de agressivo, de realmente mexer com a moral ali dos funcionários. E essa mulher estava diante de um funcionário com a conduta que estava altamente errada e ela simplesmente demitiu esse homem. E ela foi tida ali como a raivosa, a intolerante, a ignorante, só por ter feito o trabalho dela, por ter demitido o homem, já que ele tinha feito algo que era intolerável. Mas o chefe anterior, que era assim com geral, né, que era altamente violento, digamos assim, não teve essa mesma retaliação, digamos assim. As pessoas não falavam amplamente dele com esse ar de julgamento. Ela fala sobre a masculinidade associada ao dinheiro, que a gente precisa quebrar isso, senão vamos continuar nos submetendo a homens simplesmente porque eles conseguem nos dar uma segurança financeira. Então, que a gente precisa ter e sempre buscar a nossa autonomia, a nossa independência financeira, que só assim a gente vai combater ao machismo e essa cultura do estupro, que infelizmente normaliza os nossos corpos estarem expostos e serem violentados. Então, se justifica o estupro, por exemplo, por causa de um short curto ou porque estava bebendo. E ela também denuncia esses casos e diz que precisamos, é claro, quebrar com esse tipo de cultura. E ela diz assim, a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. E aí ela está falando justamente sobre estarmos nos lugares de poder, sobre estarmos em todos os ambientes, sobre poder acessar qualquer lugar e da forma que a gente quer. Porque aqui ela fala que ela gosta de maquiagem, que ela gosta de se arrumar, que ela gosta de salto alto e é feminista, porque somos múltiplas e devemos ser como somos. A gente precisa ser protagonista da nossa história, a gente precisa tomar rédea, tomar pulso de quem somos, porque quando a gente percebe a importância da nossa existência, a gente é muito mais feliz, é muito mais autoconfiante. E, de fato, se conhecer é um caminho sem volta, é um caminho assim só de ida. Que sejamos todos feministas e que os homens também sejam os nossos aliados.